Josué capítulo 1. Vamos ler ali do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, como para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Amém? Até aqui. Vamos orar? Sim, Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela é tão viva para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco hoje através da tua palavra, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos só se situar no contexto histórico, queridos. O que aconteceu? Deus chama Abraão e Deus dá uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão e fala assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele fala para Abraão: larga todos os teus parentes e sai, que depois eu vou te mostrar a terra que você deve ir. E Abraão pegou e saiu. É a mesma coisa que Deus chegasse para mim, para você, e falasse assim: ó, sai de Vitimarsum para a terra que ainda eu vou te mostrar. Então você vai lá, arruma as tuas coisas, coloca dentro de um caminhão, sai até a beira da colônia ali e fica esperando as direções de Deus. Porque o que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele não tinha dado um destino para ele. Ele só tinha falado para ele sair. E Abraão sai, todos sabem a história. E Deus coloca promessas sobre a vida de Abraão. E Abraão, ele anda peregrino pelaquela terra, acaba caindo, indo para o Egito. Abraão tem filhos, depois José é mandado para o Egito, e toda essa história vai desenrolando, como vocês sabem. Depois do tempo do Egito, o povo do Egito ficou 430 anos na terra do Egito. Depois da terra do Egito, eles saem. Moisés vai, restaura o povo, tira aquele povo da terra do Egito, começa a andar com aquele povo. E quando o povo sai da terra do Egito, queridos, a ideia de Deus, preste muita atenção, só para a gente entender o contexto histórico aqui. Quando Deus tira o povo da terra do Egito, qual que era a intenção do coração de Deus? Qual que era o desejo do coração de Deus? Fazer aquele povo reis e sacerdotes. Lá em Êxodo está escrito que o Deus tira aquele povo, e o desejo de Deus é fazer aquele povo reis e sacerdotes. Quando o povo para na frente do monte, Deus se manifesta no monte, qual que era o desejo do coração de Deus? Que todo o povo subisse o monte, para ter com Deus. Só que o que acontece? O povo fica com medo, e o que eles falam? Vai, Moisés, e fala com Deus, e depois você diz o que Ele quer que a gente faça. Só que o desejo do coração de Deus é que todo o povo subisse ao monte e tivesse comunhão com Deus. Só que o povo fica com medo e joga e fala: vai lá, Moisés, fala com Deus, depois você vem e fala com a gente. Moisés volta, desce do monte com as tábuas da lei, todos vocês sabem. Quando ele chega diante do povo, o povo está fazendo lá uma festa, um bezerro de ouro. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Ele quebra as tábuas. Muitas pessoas acham que Moisés quebra as tábuas porque ele ficou bravo. Moisés não quebrou as tábuas porque ele ficou bravo. Moisés quebrou as tábuas, queridos, por amor ao povo. O que estava acontecendo antes? Moisés chega diante de Deus, e o que Deus fala? Vou acabar com esse povo e vou começar uma nação só com você.
E Moisés fala, não vai. Não vai. Quando Moisés desce para o arraial, queridos, e tem a lei, imagina se Moisés lesse a lei diante da festa que o povo estava fazendo. Vocês estão conseguindo entender? Enquanto não há lei, não há o entendimento do pecado. Eles estavam na ignorância. Você consegue entender? O povo estava idolatrando um bezerro de ouro. Moisés desce com as tábuas e ele lê assim: adorarás somente o seu Deus. Ia jogar condenação em cima do povo. Moisés quebra as tábuas, briga com o povo, sobe de novo. Deus fala, agora você vai escrever. A primeira eu escrevi, agora você que escreve. Moisés escreve, desce com as tábuas e apresenta a lei para o povo. Nisso, Moisés sai com esse povo, chega diante da terra prometida, envia 12 espias. Os espias olham a terra e falam, não, a terra é muito boa, porém ela contém gigantes. 10 dos espias começam a falar, não tem jeito, os problemas são muito grandes, as dificuldades são muito grandes, nós não vamos conseguir conquistar a terra. Mas 2 espias falam, não, se Deus nos deu essa terra é nossa, nós vamos comer esses gigantes como se come pão quente. E esses 2 espias eram Josué, um deles era Josué, que foram essas direções dadas a ele por Deus. O povo não crê em Deus, sai pelo deserto, roda pelo deserto durante 40 anos. Todos aqueles que tinham de 20 anos para cima, eles morrem no deserto. E depois, Moisés com o povo chega diante da terra prometida. Só que Deus não permite que Moisés entre na terra prometida. Fala, não, você não vai entrar. Moisés sobe no monte. E depois que Moisés sobe no monte, Judas fala que Miguel e Satanás lutaram pelo corpo de Moisés, batalharam pelo corpo de Moisés. Moisés era amigo de Deus, Deus queria o corpo do seu amigo. Miguel vem, guerreia com Satanás, discute com Satanás pelo corpo de Moisés, toma o corpo de Moisés, Moisés não é visto mais, e de repente Deus começa a dar essas instruções a Josué. Amém? Só um resumo, para a gente saber mais ou menos o que aconteceu nesse tempo, para Deus chegar e dar essas instruções a Josué. Interessante que primeira coisa que Deus fala a Josué, fala assim, no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo assim, Moisés, meu servo é morto. Então Deus chega diante de Josué, e a primeira coisa que Deus fala para Josué é o que? Josué, Moisés morreu. Moisés morreu, Josué. O teu mentor, aquele cara que você se inspirava, aquele cara que você andava junto, aquele cara que você dava atrás dele, ele morreu. Por quê? Porque Josué sobe o monte e ele não desce. E eu creio que havia uma aflição no coração do povo, esperando que Moisés descesse. Deus se apresenta a Josué e fala o quê? Moisés morreu. Curto e grosso, Moisés morreu. Só que se a gente se colocar no lugar de Moisés, queridos, você já perdeu alguém que você gostava muito? Alguém que você amava muito? Alguém que você andou muito tempo junto? Era isso que tinha acontecido com Josué. Josué perdeu o seu mentor, a sua referência, aquela pessoa que ele andava junto, aquela pessoa que ele se espelhava. Quando Moisés ia para ter com Deus na tenda da congregação, Moisés ia para falar com Deus, Josué olhava do arraial e Josué corria atrás. Josué esperava Moisés sair e ele entrava dentro da tenda para usufruir da presença manifesta de Deus. Aonde Moisés estava, Josué estava atrás. E de repente Deus chega para Josué e fala, Moisés morreu. Fecha-se um ciclo na sua vida. Moisés morreu. E muitas vezes, queridos, Deus ele vai chegar diante de nós e vai falar assim, Moisés morreu.
O teu passado, aquilo que você investiu, talvez ele tenha que morrer hoje. Muitas pessoas ficam presos em ciclos do passado, queridos. E os ciclos do passado, eles precisam ser fechados. Pessoas que talvez faliram um negócio, pessoas que tiveram dificuldades com certos relacionamentos, alguns ciclos que nós não fechamos, eles podem nos atormentar. Por isso que Deus chega para Josué e fala o quê? Moisés é morto. Fechou-se o ciclo. E quando Deus fecha esse ciclo, Ele abre o campo de visão de Josué. Ele fala para Josué o quê? Você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi a Abraão lá atrás. Você é responsável por levar esse povo à terra prometida. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Queridos, diante das nossas vidas existe uma terra prometida. Para mim e para você existem promessas de Deus para as nossas vidas. Como igreja nós temos promessas de Deus. Vitimarsum é a terra que Deus nos deu. Sim ou não? Essa terra é nossa, queridos. O que Deus fala para Josué? Você vai fazer esse povo entrar na terra que eu dei por juramento aos seus pais. Que eu dei por juramento aos seus pais. Então a terra por direito era dos israelitas. Só que Deus fala o que para Josué? Seja forte e corajoso. Por que Deus fala para ele, seja forte e corajoso? Porque Deus sabia que ia haver batalhas. Porque Deus sabia que antes deles entrarem na terra, iam haver batalhas. E eu e você caímos em uma loucura de uma soberania de Deus que não existe, queridos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muita atenção. Por quê? Porque nós achamos e nós delegamos uma soberania para Deus que ela não existe. Deus é soberano, pastor? Sim, Deus é soberano. Então tudo que acontece na minha vida é porque Deus quis. E nós acabamos falando, não, é porque Deus quis. Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi e dei por herança aos seus pais. Então a terra é de vocês. E se Josué falasse, vamos sentar aqui e esperar Deus fazer para a gente ganhar a terra? Ia acontecer alguma coisa? Sim ou não? Não. Pastor, nós somos abençoados? Sim, nós somos abençoados por Deus, pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Então, pastor, é só a gente sentar e ficar esperando as bênçãos virem? Não, queridos. Quando ele fala assim, seja forte e corajoso, ele está falando, vão haver batalhas à sua frente. Existem batalhas na sua frente. Para você entrar nessa terra, você vai ter que vencer os gigantes. Você vai ter que guerrear. Mas a guerra já foi ganha. A guerra, por quê? Porque a terra é sua. Mas você precisa manifestar isso. Você precisa tomar essa terra. Quando Deus dá promessas para mim e para você, queridos, nós precisamos entender que nós temos a nossa parte. Qual que era a parte de Josué? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque se nós delegamos essa soberania para Deus, queridos, a gente acaba falando assim, não, eu estou nessa situação porque Deus quis. Mas Deus nunca quis isso para você. Você está aí pelas decisões que você tomou. O povo ficou no Egito, querido, por 430 anos. Preste muita atenção. O povo ficou no Egito por 430 anos. Só que quando é profetizado, Deus fala que o povo ficaria no Egito por 400 anos. Quando dá 390 anos que o povo estava no Egito, Moisés está dando uma volta no meio dos hebreus. E ele vê um egípcio tratando mal a um hebreu. Ele vai lá e mata o egípcio. Foge para o deserto e fica 40 anos no deserto. 390 mais 40,
430. Só que era para o povo sair com 400 anos. Porque Moisés se adiantou em 10 anos e matou o egípcio, o povo teve que ficar mais 30 anos no Egito. Por uma decisão de Moisés. Ah, pastor, eu pensei que a vontade de Deus, ela se cumpria independentemente das minhas decisões. Não, queridos. A Bíblia está cheia de relatos que apontam isso. As nossas decisões influenciam a nossa vida. Ah, então, pastor, você está falando que nós precisamos nos esforçar. Vai tocar na graça. Queridos, nós não nos esforçamos para conquistar o amor de Deus. Nós não nos esforçamos para conquistar, para ter o favor de Deus, porque isso foi nos dado por herança. Só que as coisas que nós precisamos manifestar nas nossas vidas, que nós chamamos de reino de Deus, nós precisamos lutar por isso. Desde a época de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado à força. E os violentos, a palavra de Deus diz, se apoderam dele. Palavras do próprio Senhor Jesus. Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus ele é conquistado à força. Para que haja manifestação do reino de Deus na minha e na sua vida, queridos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Quando Deus fala para Moisés, para Josué, seja forte e corajoso, Ele está preparando Moisés para aquilo que vai, para Josué para aquilo que vai acontecer. Ele está falando: a terra é tua, mas cabe a você conquistá-la. No reino de Deus, queridos, é a mesma coisa. O reino é nosso. Cabe a mim e a você conquistá-lo. Quando nós começamos a falar, queridos, sobre caminhar com Deus, o novo e vivo caminho, ele foi aberto. Sim ou não? Existe um caminho, um acesso a Deus? Sim ou não? Através do sangue de Jesus foi aberto um novo e vivo caminho. Sim ou não? Sim. Agora cabe a mim e a você andar nesse caminho. E para andar nesse caminho tem que ser forte e corajoso. Para andar nesse caminho, queridos. O caminho foi aberto pela graça, queridos. É nosso, está aberto. A possibilidade de servir a Deus está acessível a nós. Só que nós precisamos ser fortes e corajosos. Quando Deus fala assim: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ele está fazendo Josué voltar no seu passado. Olhe, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Quando ele caminhava com Moisés, o que ele viu? Ele viu o maná cair do céu, querido. Ele viu da rocha brotar água. Ele viu no deserto aquele povo andando e o calçado não se gastava, a roupa não se estragava. Josué, ele viu milagres. Ele viu milagres, queridos. Ele viu o mar se abrindo. O povo passando em seco no meio do mar. O que Deus estava falando? Lembra-se do seu passado, lembra-se do seu mentor, lembra-se de Moisés. Assim como eu estava com Moisés, eu estou com você. Quando Moisés toca no mar com o cajado, querido, o mar se abre. E a primeira coisa que Josué faz é o quê? Tocar e o mar se abrir também. Assim como Deus foi com Moisés, Ele era com Josué. E muitas vezes, eu e você, queridos, nós temos que parar e olhar para trás. Olhar que aquele Deus que nos abençoou ontem é o mesmo Deus que vai nos abençoar hoje e é o mesmo Deus que vai nos abençoar no nosso futuro. Muitas vezes nós temos medo, por quê?
Porque nós olhamos para o nosso futuro e nós achamos que nós estamos por conta própria. Algum momento da tua vida, desde que você aceitou Jesus, querido, você esteve por conta própria? Olha para o teu passado, a tua história te conta os milagres que Deus fez. Se eu passar o microfone para cada um de vocês aqui, cada um vai ter uma história de milagre. Cada um vai ter uma história do cuidado de Deus. Cada um vai ter uma história para contar como Deus cuidou de você lá no seu passado. E os gigantes que se levantam à frente, eles vão cair, porque o mesmo Deus que cuidou de você no passado está cuidando de você lá no futuro. Deus é o mesmo. Nós não precisamos ter medo do futuro, queridos. Nós vamos conquistar a terra. Você consegue entender? E nós precisamos entender essas palavras. Por quê? Porque quando Deus chama Josué, Josué entra em um tempo de conquista para o povo hebreu. E eu creio, queridos, que como igreja nós vamos entrar em um tempo de conquistas. Queridos, a terra que Deus nos deu, ela é promessa e nós vamos tomar força, é nossa. Como igreja, eu entendo que nós vamos entrar em um tempo de conquista. Diz um amém aí, querido, você está junto. Como igreja, nós vamos entrar em um tempo de conquista, queridos. A terra é nossa. A terra é nossa, queridos. Deus deu por herança, é nossa. Só que seja forte e corajoso. Seja corajoso ao convidar alguém para uma celebração, queridos. Seja corajoso a falar da tua fé para uma pessoa que não conhece Jesus. Seja corajoso em manifestar o reino de Deus. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, Paulo fala. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder para a salvação. Se eu creio que o Evangelho é poder para a salvação, eu vou ser corajoso ao falar do Evangelho. Eu vou ter convicções ao falar do Evangelho. Eu vou ter convicções ao falar de Jesus. Jesus fez bem ou mal para a sua vida? Fez bem, queridos. Te deixou mais bonito. O coração alegre formoseia o rosto. Em Cristo Jesus nós somos alegres, queridos. A alegria da salvação, ela habita o nosso coração. Jesus nos fez mais bonitos. Diz um aleluia aí, mulherada. Aleluia. O coração alegre formoseia o rosto. E nós precisamos entender isso, queridos. Por quê? Porque nós vamos entrar num tempo de conquistas. Num tempo onde nós vamos conquistar a terra, onde nós vamos abençoar pessoas, onde nós vamos guerrear com gigantes. Quando nós falamos de conquistas, queridos, automaticamente nós temos que entender que haverão lutas. Quando Deus fala, ó, a terra é sua, Josué. Vai, leva esse povo, a terra é sua. Interessante que o povo não era um povo bélico. O povo de Israel não era um povo preparado para a guerra. Ele era um povo que estava há 430 anos na escravidão, que já tinha perdido a sua identidade, que era um povo escravo, fazedor de tijolo. Eles trabalhavam todo dia fazendo a mesma coisa. E fazendo o quê? Fazendo tijolos. Como que um povo desse, queridos, ia para a guerra, ia ganhar uma guerra? Através da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque geralmente eu e você, quando somos chamados por Deus, nós olhamos para as nossas incapacitações. Ah, pastor, não dá. Ah, é difícil. Querido, eu vejo em você que você pode cuidar de um grupo familiar. A primeira coisa que a pessoa vai falar, não, pastor, para mim não dá, é muito difícil isso. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa incapacitação. Quando os espias foram olhar a terra, eles comprovaram que a terra era boa. O que eles olharam? Eles olharam para a sua incapacitação. Eles olharam para as coisas de forma natural. Josué, porém, ele olhou de uma forma sobrenatural. Se Deus nos deu essa terra, nós vamos vencer esses gigantes e comer eles como se come pão quente. É isso que Josué fala. E é aí que nós precisamos entender, queridos, que existem duas formas de nós olharmos as coisas. Nós podemos olhar de uma forma natural, ou nós podemos olhar de uma forma
sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Nós podemos olhar para as situações das nossas vidas de uma forma natural, ou olhar ela de uma forma sobrenatural. E para nós olharmos as coisas de uma forma sobrenatural, queridos, nós precisamos de uma metanoia. O que é metanoia, pastor? Metanoia é traduzido como arrependimento. Quando Jesus fala arrependam-se e creiam no Evangelho, Ele está falando metanoia e creiam no Evangelho. O que é metanoia, queridos? Metanoia vem de duas palavras, meta e noia. Meta é além, como metafísica, as coisas que acontecem além da física. Meta, além da. E noia, mente, além da mente, ou poderia se dizer uma expansão da mente. Antes eu via as coisas de um jeito, eu me arrependo, uma metanoia, eu vejo de outro jeito. Antes eu via as coisas de uma forma natural, eu me arrependo, acontece uma metanoia na minha vida, e eu começo a ver as coisas de uma forma sobrenatural. Quando nós falamos de arrependimento, queridos, na igreja, infelizmente, a maioria das pessoas aponta para mudanças morais, que é também, só que não é só isso. As pessoas olham, aquele lá ele precisa se arrepender. A pessoa cai em adultério, ela cai na pornografia, ela cai em na bebedice. As pessoas olham, aquele ali precisa se arrepender. Só que, queridos, o arrependimento é muito mais do que trazer a pessoa para viver uma vida moral correta. Ele é muito mais, ele é isso, mas muito mais. Eu e você precisamos de metanoia todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de uma mudança de mente todos os dias da nossa vida. Deus chega para Josué e fala, essa terra é tua, conquiste. Ele precisou fazer o quê? Metanoia, começar a pensar como Deus pensa. Porque se ele pensasse como o homem pensa, ele ia olhar com esse povo louco, murmurento, que só fala mal dos outros, não vai ter jeito. Ele olha para diante da terra, só tem gigantes, queridos. O que ele ia falar? Não tem jeito. Quantas vezes eu e você olhamos para as nossas vidas e falamos, não tem jeito. Não tem jeito. Só que nós precisamos nos arrepender, metanoia, mudar a nossa mente. E quando nós mudamos a nossa mente, nós começamos a ver como Deus vê. Estamos fazendo claro? Vocês estão entendendo? Nós precisamos de um arrependimento, de uma metanoia. Quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos ver a igreja como Deus vê. Nós precisamos olhar os nossos irmãos como Deus vê. Nós precisamos olhar para nós mesmos e as nossas vidas como Deus vê. Como Deus vê. Se eu te perguntar como Deus vê a sua vida, como você se descreveria hoje? Como Deus vê algumas áreas da sua vida, como você se descreveria hoje? Sabe por quê, queridos? Assim como no exemplo de Josué, eu e você precisamos estabelecer uma mentalidade de guerra. Repita assim comigo, mentalidade. Mais alto, queridos, mentalidade de guerra. Queridos, eu e você precisamos ter uma mentalidade de guerra. Quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de conquistas, nós precisamos ter uma mentalidade de guerra. Nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente. Nós precisamos sair, nos parar de nos ver como vítimas das situações e começar a se olhar assim como Deus nos vê. E nós precisamos transformar a nossa mente e começar a ter uma mentalidade de guerra. Porque só existe conquistas através da guerra. Pastor, então nós vamos fazer uma guerra. Queridos, faça uma guerra contra você mesmo.
Faça uma guerra contra as tuas melhores desculpas. Faça uma guerra contra tudo aquilo que te faz procrastinar, daquilo que você precisa fazer. Queridos, nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos entrando no mês de novembro, no mês de dezembro. Você lembra lá em janeiro as tuas promessas para o ano? Você lembra? Não, esse ano eu vou me alimentar melhor, esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou aprender uma nova língua, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Vocês fazem isso também, sim ou não? Responde, sim ou não? Fizeram? Se você pegar, não, falta 2 meses para acabar o ano, quantas dessas promessas nós cumprimos? Mas nós não cumprimos por quê, queridos? Porque nós não temos uma mentalidade de guerra. E nós chegamos no final do ano, eu fiz o que Deus quis que eu fizesse. Jogamos para uma soberania uma desculpa. Deus queria que nós tivéssemos avançados muito mais, eu tenho certeza. Vocês estão conseguindo me entender? Seja forte e corajoso. Quando nós entramos nisso, queridos, nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos entender, queridos, que eu e você somos conquistadores. Eu e você somos conquistadores. Isso faz parte da nossa identidade. Nós nascemos para conquistar, nós nascemos para crescer, nós nascemos para produzir, queridos. A etimologia da palavra pobreza, sabe o que significa? A etimologia da palavra pobreza? Improdutivo. A palavra pobreza, na sua etimologia, ela significa improdutivo. E Deus chamou eu e você para sermos produtivos. Quando Ele chama Josué, Ele fala: Josué, você vai conquistar a terra, você vai ser produtivo, você não vai morrer no deserto, você não vai ficar girando 40 anos, que nunca foi propósito de Deus para aquele povo que Ele ficasse andando 40 anos em volta do deserto, queridos. A ideia de Deus era ter tido comunhão com aquele povo, queridos, transformado aquele povo em reis e sacerdotes, já colocado eles na terra para governar. Para quê? Porque Deus escolheu aquele povo para que ele fosse exemplo para as nações. Era essa a ideia de Deus. Só que pela incredulidade, pela murmuração, pela falta de fé daquele povo, eles ficaram 40 anos andando em um deserto. E mesmo assim, Deus não cumpriu a vontade dele para o povo de Israel. Deus não cumpriu a vontade dele para o povo de Israel. E no tropeço deles veio a salvação aos gentios. E a salvação chegou até nós somos igreja, e Deus vai cumprir a vontade dele na sua igreja. Amém? Por quê? Porque nós vamos participar disso. Você está conseguindo entender? Seja forte e corajoso. Eu e você, queridos, nascemos para sermos produtivos. Pastor, você vai falar então, você vai inclinar o teu coração para o pensamento capitalista? Queridos, nós não estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de sermos produtivos. Por quê? Porque quando Deus criou eu e você, a sua imagem e semelhança, assim que Adão foi criado, a imagem e semelhança de Deus, quando Adão perde as características de Deus, Jesus volta, morre na cruz, ressuscita, é glorificado, nós recebemos a Jesus, nós ganhamos a característica que Adão perdeu, que eram as características de Deus. E a característica de Deus é uma característica produtiva. O que Jesus fala? Que o Pai continua trabalhando até o dia de hoje. Deus continua produzindo. E as nossas características são características de produção e conquista. Por que o diabo tenta colocar depressão no coração das pessoas? Para tornar a pessoa improdutiva. O que é depressão? É tornar uma pessoa improdutiva. Improdutiva nos seus relacionamentos, improdutiva na sua família, improdutiva no seu trabalho, improdutiva no seu lazer, improdutiva nos seus hobbies. Mas Deus
Ele nos chamou para sermos pessoas produtivas. Aquelas que geram frutos. E frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Só que para nós sermos pessoas produtivas e gerarmos frutos, nós precisamos lembrar de ser fortes e corajosos. Queridos, eu e você, nós entramos numa guerra, queridos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a Jesus, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós entramos em uma guerra. E essa guerra, queridos, ela acontece na nossa mente. Você pode muito bem sentar no seu sofá e falar assim: Jesus venceu, o que não é mentira, e jogar toda a responsabilidade para Deus, e assistir o que você quiser, encher a tua cabeça do que você quiser, achando que Deus venceu tudo. Ou você pode olhar para Jesus e falar: Deus venceu, e na vitória dele eu vou vencer, eu vou me levantar, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, eu vou estabelecer o reino de Deus na minha vida, na vida da minha família, vou mudar o mundo ao meu redor, as pessoas que eu tiver alcance, eu vou abençoar elas através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem me dado. Você está conseguindo entender? Só que para nós trazermos mudança ao mundo ao nosso redor, nós precisamos ser fortes e corajosos. Seja forte e corajoso, porque você vai introduzir esse povo na terra que eu prometi aos seus pais. E eu dei por herança. Quando nós começamos a entender isso, queridos, a nossa vida começa a se tornar viva. Sabe por quê? Eu e você não acordamos por acordar. Nós acordamos porque nós temos um propósito. Nós acordamos porque nós sabemos que a qualquer minuto Deus pode nos usar para trazer uma bênção sobre a vida de uma pessoa. Nós começamos a nos tornar aquilo que Deus falou para Abraão: se tu uma bênção. Nós paramos de correr atrás da bênção, eu e você nos tornamos uma bênção ambulante. Sabia que isso é uma bênção ambulante? Aonde você anda, a bênção de Deus é estabelecida sobre a vida das pessoas. Quando as pessoas começam a te conhecer, elas entram na tua casa, elas começam a ver a maneira que você trata a tua esposa, elas começam a ver como a sua família funciona, a bênção de Deus é estabelecida no seu lar, as pessoas começam a ser abençoadas. Mas você precisa ser forte e corajoso. Existe uma parte que Deus fez, concretizou e venceu, só que existe a parte que eu e você fazemos para manifestar essas conquistas de Deus sobre a face da terra. A igreja, queridos, é responsável por manifestar o reino de Deus na terra. Pastor, qual que é o papel principal da igreja? Manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Qual que é o principal papel da igreja? Manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Ah, mas eu achei que a igreja era para ser um prédio bonito, onde tinha umas músicas legais para a gente cantar. O principal papel da igreja, queridos, é manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. E o que é o reino de Deus? É a vontade do rei. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Qual que é o único ser da face da terra que alcança os céus e alcança a terra? A igreja. Eu e você. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Como sacerdotes nós entramos diante de Deus, através das nossas orações, das nossas súplicas, da nossa adoração, nós entramos diante de Deus, recebemos de Deus, Deus fala com nós, Deus fala com você, amém? Amém? Creia no teu coração. Deus fala com você, você sai, tira a veste de sacerdote, coloca a veste de rei, entra no teu local de trabalho e manifesta a vontade de Deus. A resposta que teu patrão precisa está nos seus lábios, querido. A resposta que aquele colega de trabalho seu precisa está nos seus lábios. Por quê? Porque você tem acesso a Deus. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a manifestar o reino de Deus. Só que mais uma vez eu repito, para manifestar o reino de Deus, eu e você precisamos ser fortes e
corajosos. Por quê? Porque vão haver lutas, guerras, percas. No meio dessa guerra toda, querido, nós temos percas. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, para Josué e fala assim: Moisés é morto. Não sei vocês, queridos, mas eu, na minha caminhada de fé, eu tive muitas percas. Muitas percas. Não de pessoas que morreram, mas de pessoas que morreram na fé, queridos. Eu tive muitos amigos, queridos, que nós nos reuníamos de madrugada para orar e a gente falava: nós vamos mudar o mundo. E nós nos reuníamos, nós orávamos, queridos, nós íamos para o monte. Existia um monte em Curitiba lá, a gente ia para o monte orar, queridos, e ficava orando lá. Às vezes eu saía do meu trabalho de madrugada, ficava no monte orando. Eu falava: Deus, me dá unção para libertar pessoas, Deus, me dá unção para libertar pessoas. Era a única coisa que a minha principal oração era essa: me dá unção para libertar pessoas, Deus, me dá unção para libertar pessoas. E eu tinha amigos, como irmãos, a gente orava junto, buscava Deus junto. Só que teve uma hora na caminhada que esses amigos morreram, queridos. Eles pararam de ser fortes e corajosos, eles pararam de crer. Eles deixaram o relativismo alcançar o seu coração. Então tudo é relativo. Eles deixaram as paixões desse mundo conquistar o seu coração. E de repente, por um casamento mal feito, o cara acabou abandonando a fé, queridos. Pelo desejo lícito de ter uma família, ele se casou com qualquer um. Não digo qualquer um, queridos, menosprezando as pessoas. Eu digo que existem padrões bíblicos para o casamento, queridos. A Bíblia é muito clara o que há entre luz, qual aliança há entre luz e trevas. Existe um aprisco onde você pode se relacionar, mas existe um aprisco que você não pode se relacionar. E eu vi amigos, queridos, companheiros de fé de anos de oração, irem para outro aprisco, se casarem com outra pessoa, com pessoas que declaravam outra fé, e a pessoa se perder. E volta e meia eu tinha que ir para o meu quarto e falar: Moisés morreu. A coisa mais difícil para mim era cortar laços de relacionamento, queridos. Só que quando eu via que a pessoa se perdia mesmo, eu tinha que ir para o meu quarto, chorar e falar: essa pessoa morreu. Fechar um ciclo. Não dá mais para andar com ele. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é terrível, queridos. Você caminha com a pessoa há anos. E nós tínhamos o sonho, e eu tenho o sonho, eu vou mudar o mundo, queridos. Aonde eu estiver, eu vou abençoar pessoas. Talvez a gente não alcance o mundo inteiro, queridos, mas existe um mundo ao nosso redor. Preste muita atenção. Existe um mundo ao teu redor, um mundo ao teu alcance. Existe um lugar que você pode ser diferença, que é o mundo ao seu redor, as pessoas que você alcança. E as pessoas que eu alcanço, queridos, eu tento de todas as formas ser uma bênção na vida delas. Abençoar, trazer cura, trazer transformação, trazer libertação. E quando eu via que esses amigos, algumas pessoas iam se perdendo, tinha que fechar ciclos, queridos. Com essas pessoas não dá mais para andar. Ah, pastor, mas isso é amor? Isso é amor. Nós precisamos aprender a fechar ciclos. Fechava ciclos e continuava no propósito. Fechava ciclos e continuava no propósito. E aprendendo a fechar ciclos e continuar no propósito. Aprendendo a fechar ciclos e continuar no propósito. Quando nós viemos para cá, para Vitimarsum, o que aconteceu lá em Paranavaí? Nós precisamos fechar ciclos. Imagine se eu ficasse aqui lá em Paranavaí. Eu estaria aqui, só que com o coração em Paranavaí. Eu tive que fechar ciclos. E é extremamente dolorido, porque você faz amizades. Só que você precisa aprender a fechar ciclos. Nós estamos em uma guerra. E se essa mentalidade de guerra não entrar na nossa mente, queridos, a gente se perde. Se você perguntar para qualquer pessoa que serviu o exército, queridos, eles têm mais isso dentro do coração deles. Paulo vai falar assim, que aquele que é alistado para a guerra, ele esquece as coisas de civil. Hoje eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus.
Então eu preciso às vezes esquecer algumas coisas e seguir no propósito. Seja forte e corajoso, que você vai fazer herdar esse povo, herdar a terra que eu prometi dar por herança aos seus pais. Queridos, eu e você, nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. As pessoas ao nosso redor têm promessas de Deus. Cabe a mim e a você nos levantarmos e levarmos essas pessoas para a terra prometida, para o centro da vontade de Deus. Amém?